Você sabia que existem dois tipos de trombose, a trombose arterial e a trombose venosa, que elas são coisas bem diferentes, os sinais, os sintomas, o que causa são coisas distintas. Então, fica comigo nesse vídeo. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico e cirurgião vascular e trago conteúdo para poder te ajudar a proteger a sua circulação contra a trombose. Então, primeiro, deixa eu te explicar como funciona a nossa circulação, né? A gente tem o coração que bombeia sangue para o corpo e esse sangue sai do coração pelas artérias. Por exemplo, do coração para a mão, do coração para a perna, do coração para a cabeça, são as artérias que levam o sangue rico em nutrientes e em oxigênio para todo o nosso corpo. Para fechar a circulação, o sangue vai e tem que voltar, a gente tem as veias. As veias trazem esse sangue de volta cheio de impurezas e de gás carbônico para o coração mandar para os pulmões para ser oxigenado, mandar para os rins e para o fígado para esse sangue ser filtrado. Então, dessa forma, a gente tem a circulação. E como o sangue passa nas artérias e passa nas veias, esse mesmo sangue pode causar trombose nas artérias e nas veias. Como as artérias levam oxigênio e nutrientes e as veias trazem gás carbônico e impurezas, a manifestação clínica, os sinais e sintomas, o que a pessoa sente é diferente, né? Se acontecer um entupimento em cada um deles, vai causar sinais e sintomas diferentes no nosso corpo. Então imagina quando uma artéria que leva oxigênio e nutrientes para o corpo entope. Pensa comigo, se você fica sem se alimentar, se você fica sem receber os nutrientes da sua comida, se você fica sem respirar, o que vai acontecer? Pensa comigo, você não vai aguentar muito tempo, não é verdade? Então a mesma coisa acontece com o braço, com uma perna, com um membro que está sem circulação arterial, que a artéria não está conseguindo levar oxigênio e nutrientes para aquelas células. Então as células começam a morrer. O que isso causa? Um risco altíssimo de amputação do membro sem o tratamento adequado. Então a trombose arterial ela é grave pelo risco da gente poder perder um membro. As células morrem sem nutrientes e sem oxigênio. Então o que acontece na trombose arterial? É uma dor muito forte, uma dor súbita, lancinante, fica pouco inchado porque o sangue não está conseguindo chegar ali e a pele fica o quê? Pálida, gelada e branca porque o sangue vermelhinho não chega no membro. Passado o tempo, as células elas vão morrendo e assim como os nervos vão morrendo, a pessoa perde a sensibilidade e por fim os músculos morrem, a pessoa perde o movimento e quando isso acontece, o membro infelizmente se torna inviável. Se a gente não tratar rápido, né, as células que já morreram não vão ressuscitar. E o único tratamento que nos resta quando isso acontece é remover tudo aquilo que está sem vida. É amputar o membro, infelizmente. Se a gente conseguir tratar a tempo, ainda dá tempo de salvar aquelas células, elas não vão morrer. Mas se isso não acontecer, a amputação é o único caminho. Vamos aplicar esse raciocínio nas veias. Então as artérias estão funcionando bem, estão levando o oxigênio, estão levando os nutrientes, porém esse sangue cheio de impurezas e de gás carbônico não consegue sair dali, voltar para o coração, porque essa veia está entupida. Então como essas células estão respirando, a artéria está levando o oxigênio, né? Essas artérias estão funcionando bem, o principal problema agora não é as células morrer, o principal problema agora é a saída de impurezas e do gás carbônico daquele membro. Então a dor, né, é uma dor que não é tão intensa quanto a trombose arterial e com muito mais inchaço. A artéria continua mandando sangue e o sangue não sai, então o membro fica muito inchado, certo? Então, com o acúmulo dessas impurezas, a dor vai aumentando, então não é uma dor súbita e lancinante, a dor é progressiva, ela vai aumentando assim como o inchaço, porque o sangue continua chegando e fica represado ali. Então esse trombo, né, ele pode ser tão pressurizado ali que ele pode se soltar repentinamente e parar em outra parte do corpo, como por exemplo nos pulmões. Esse acúmulo de impureza ele também pode intoxicar as células a ponto delas morrerem e até haver risco de amputação do membro, mas isso é muito menos frequente do que na doença arterial. O mais comum é esse trombo não aguentar tanto sangue chegando ali, ele se desprender e parar, por exemplo, nos pulmões e causar embolia. Dá para você descobrir sozinho em casa, mesmo memorizando tudo isso que eu te falei, sinais, sintomas que foram mencionados, né, que a gente falou aqui,
Porque a trombose ela é uma doença séria. A gente precisa, por exemplo, que você procure auxílio para poder fazer o diagnóstico. Isso aqui não é para substituir uma consulta médica, até porque existem inúmeras doenças que a gente vai falar que elas podem também simular uma trombose. Para a gente descobrir qual que é o real problema, a gente precisa fazer alguns exames complementares, como por exemplo na trombose, o ultrassom com Doppler ajuda bastante. Nosso foco aqui principal é te ajudar a proteger a sua circulação contra a trombose, te ensinar como prevenir, né? Não é não ir no médico, não precisar, por exemplo, sair de casa. Eu quero que você entenda as nuances dessa doença para, se isso acontecer com você, você saber que você precisa realmente procurar auxílio. Eu preciso que você saiba, né, que a trombose venosa, a trombose arterial, as duas são perigosas. Não tem qual que é melhor e qual que é pior. Uma trombose, que é arterial, possui um risco alto de amputação do membro e a outra, que é a trombose venosa, possui um alto risco de embolia pulmonar. E se o sangue nos pulmões está prejudicado, a pessoa dá uma falta de ar, pode ser que nem dá tempo dela ir da casa dela até o socorro mais próximo. O ponto principal aqui é você saber como reconhecer aquilo que está sentindo, saber identificar os sinais que o seu corpo te dá, se isso pode ou não ser uma trombose, para que você possa buscar auxílio médico e começar o seu tratamento antes que o quadro piore e se torne irreversível. E como que é feito esse diagnóstico da trombose, né? A gente tem 3 pilares para a gente saber se realmente aquela pessoa está tendo essa doença. Primeiro, é um exame físico compatível, sinais e sintomas que eu já te falei. Segundo, o exame de sangue, que em alguns casos pode ser dispensável. E terceiro, um exame de imagem, mais comum, como eu te falei, é o Doppler, o ultrassom com Doppler, para avaliar braço, perna. Mas quando a trombose é no cérebro, no tórax, né, nos pulmões, no intestino, né, no abdômen, a angiotomografia ela é mais usada. Angiorressonância, cintilografia pulmonar, arteriografia são usados só em casos selecionados. Então, geralmente, para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa dessas 3 coisas. É bem verdade que existe trombose sem sintomas também. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas o nosso corpo é uma máquina muito complexa. Mais de 80% dos casos de trombose é exatamente como eu te falei aqui, a dor e um inchaço nas pernas. Só que existem alguns casos, né, por exemplo, trombose, esses sinais clássicos não vai estar presente em todos os casos. Tem trombose, por exemplo, que aparece no braço, dentro da cabeça, então esses sinais não são tão claros. Na perna, eu vou te dar 3 sinais aqui importantes. Por exemplo, o sinal de Romans, que é quando a gente faz a dorsiflexão da panturrilha. A gente pega o pé da pessoa e faz para cima. Nós fazemos isso, a pessoa fica parada e dói a panturrilha, isso é um sinal clássico de trombose. O sinal da bandeira, que a pessoa não consegue mobilizar a panturrilha quando é comparada com a outra perna. Então, se uma perna fica mais difícil fazer isso, é um indicativo. E o sinal de Bancroft, onde a gente vai apertar a panturrilha da pessoa contra uma estrutura óssea e dói. Então, esses são 3 sinais que te ajudam a reconhecer. Outra dica valiosa é a circunferência da panturrilha. Por exemplo, você vai medir a panturrilha. Se a diferença assim, de 1, 2 centímetros é tolerável, isso é normal. Costuma ser normal. Agora, a simetria de 3, de 4, de 5 centímetros, uma panturrilha, a circunferência é maior do que a outra, isso geralmente indica para nós trombose. Exame de sangue. A gente até pode identificar na circulação alguns produtos da trombose, da fibrina, que é o dímero D. Talvez você já tenha ouvido falar desse exame, mas ele não serve para confirmar uma trombose, serve para descartar. Eu já vou te explicar como que ele funciona. Pensa comigo. Se o trombo forma, ele libera o dímero na circulação, tá certo? A gente vai ver que esse dímero, ele aparece na circulação quando a gente está diante de uma trombose. Só que esse dímero, ele não é específico da trombose. Tem uma chance da pessoa ter trombose com um dímero normal, que é erro de laboratório. Mas em condições normais, né, a trombose, quando ela não está formando trombo, quando não tem trombo no nosso organismo, esse dímero é normal, ele é baixo. Agora, quando ele aumenta, a gente tem que pesquisar outras coisas. Daí você deve estar pensando assim, né? Pô, Antônio, então qual que é a utilidade do exame? É para descartar, não é para confirmar a trombose, porque a trombose não é a única coisa, certo? Então, se a pessoa tem dímero normal, não tem trombo sendo formado, porque se tiver trombo sendo formado,
o dímero vai subir. Só tem uma chance de eu ter trombose com um dímero normal, se o laboratório errou, mas isso é muito incomum hoje em dia. Se o dímero aumentou, aí eu tenho que lembrar, por exemplo, de gravidez, doença hepática, eclâmpsia, doença no coração, câncer, reumatismo, tudo isso aumenta o dímero. Então o dímero aumentou, a gente tem que pesquisar se é ou não trombose. Dímero normal, eu posso afirmar que a pessoa não tem. Então o dímero ele não é específico. Quando ele está normal, eu afirmo que a pessoa não tem. Quando ele sobe, ele sugere que pode ter. Por isso que o dímero é útil para descartar a trombose e não para confirmar uma trombose quando ele aumenta. Para confirmar se a trombose realmente está acontecendo, se a pessoa realmente está tendo essa doença ou não, é indispensável a gente visualizar aquele trombo. Por isso que a gente precisa de um exame de imagem, que é o terceiro pilar do diagnóstico. Você pode até estar se perguntando, mas por que você não fez logo o exame de imagem então? Você ficou falando sobre dímero. Era fácil, era só ter feito logo o exame de imagem, não precisava ter feito o dímero, não é verdade? Mas às vezes a gente faz isso sim, a gente já parte direto para o exame de imagem, porque a história clínica, o exame físico são tão característicos que às vezes a gente nem precisa fazer exame de sangue. Mas existem alguns casos que não são tão fáceis assim. Tem regiões do corpo, como o braço e perna, que um Doppler consegue localizar esse trombo. O ultrassom é um exame que não precisa de contraste, que, né? As pessoas, por exemplo, que têm uma trombose no cérebro, nos pulmões e no intestino, o ultrassom já não consegue ver. E para eu fazer uma angiotomografia, eu preciso de contraste. E esse contraste pode agredir os rins. Então, nem sempre o diagnóstico da trombose é tão fácil assim. Você tem que lembrar que tem locais que não tem tomografia, são exames mais caros, dispendiosos, certo? A gente precisa de radiação. E isso tudo é só um pedaço do que eu tenho para te falar, do que você precisa saber sobre a doença. Eu tenho mais coisa para poder te falar sobre essa doença, para poder te contar sobre trombose e embolia. Então quero te convidar para me seguir lá no Instagram, @doutor.antoniocasselli, e vai lá nos stories, sempre tem uma caixinha de perguntas, lá você vai poder tirar suas dúvidas. Se inscreve aqui no canal também, para você receber mais conteúdo, ativa o sininho, deixa aí pra gente o seu like, e eu tô te esperando aqui no nosso próximo vídeo. Não deixa de compartilhar com as pessoas que você gosta e que também podem aprender mais coisas sobre trombose e sobre como se cuidar aqui com a gente. Até breve!